Paz do Senhor, boa noite, que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família. Iniciaremos mais uma série Jesus Transforma com o nosso convidado de hoje, o Jonas Stoffel, que estará falando, contando um pouquinho da sua história de vida, sua história de transformação, aquilo que Jesus Cristo realizou na vida dele. Por isso é um prazer tê-lo aqui conosco. E a base desta série Jesus Transforma está em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos ouvir, nós temos todas as sextas-feiras, nós estamos recebendo vários irmãos que estão contando a sua história, aquilo que Jesus Cristo realizou na vida dele. Como é bom ouvir a história de transformação da vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo é aquele que é o mais interessado em transformar, libertar, salvar a pessoa e escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Por isso, estamos alegres mais essa noite, porque o Senhor nos deu vida para que hoje pudéssemos estar aqui juntamente com o Jonas para ouvir um pouquinho da sua história. Nós já vamos chamá-lo para que a gente possa transmitir essa live e conversar um pouquinho com o nosso irmão. E tenho certeza que vai ser de grande importância para mim, para a sua vida. Ele e o seu cara aqui. Assim, Jonas. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, tudo bem? Tá dando para me ouvir aí? Tá. Só tá cortando um pouquinho a sua cabeça. O certo é a sua cabeça. Não pode ficar com a cabeça cortada, não. Ah, tá. Tá bom agora? Tá, agora tá melhor um pouquinho. Ainda tá um pouquinho cortado, mas tá bom. Jonas, Pai do Senhor, pastor. Oi. Assim como os demais irmãos que contaram a sua história, deram aqui o relato da sua conversão, nós queremos ouvir hoje a sua história de vida, queremos ouvir como que você conheceu a Jesus Cristo, como que hoje você pode dizer verdadeiramente eu sou livre porque Cristo me libertou, Cristo me transformou. E nós já queremos começar. Só que antes, Jonas, me permita, eu quero fazer uma oração. Tem um amigo nosso que se encontra internado, está num estado crítico, e eu queria, neste momento, antes de nós começarmos a nossa live, fazer uma oração, pedir a Deus. Eu creio no milagre. Os irmãos que estão acompanhando, eu acredito que também creem que Deus é um Deus que realiza milagres. E eu quero, nesse breve momento, fazer essa oração em prol da vida de João Rangel, Ele é esposo de uma amiga nossa e eu tenho certeza que Deus é poderoso para mudar a história dele. Após essa oração, Jonas, eu já quero te dar a palavra para que você possa falar para a gente quem é o Jonas Stoffel, Onde Jonas nasceu, qual é a sua família, falar um pouquinho sobre a sua história, amém? Então, vamos orar. Pai, queremos, Senhor, lhe apresentar a Deus a vida do Rangel, que se encontra internado naquele hospital Jaime, ó Deus. Senhor, nós sabemos que a última palavra é do Senhor. Ele precisa, Senhor, de uma intervenção, ele precisa de cura, ele precisa, Senhor, que as tuas mãos sejam sobre a vida dele e ele carece da tua misericórdia. Por isso, Senhor, ó Deus, em comum acordo com os teus servos, Senhor, nós queremos apresentá-lo, interceder pela vida dele, Senhor, pois ele precisa de um milagre. Ele necessita de uma intervenção do Senhor. Vá ao encontro dele, Senhor. Põe as mãos sobre a vida dele, Senhor, e restaure o poder que é no teu nome. Sabemos que tu és um Deus soberano, Senhor, e quando o Senhor determina, ninguém pode, Senhor, dizer o contrário. Por isso, Senhor, segundo a tua vontade soberana, nós te pedimos, Senhor,
Vá naquele local, Senhor, segundo a tua Aleluia. vontade Em nome soberana. de Jesus. As mãos sobre mim, me restaure pelo poder que é no nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Jonas Stoffel. Diga aí, É. Jonas. Pai do Senhor Fala a um todos os pouquinho sobre irmãos aí. você, sobre a sua história. Bom, pastor, eu era conhecido no bairro Antoninhas como Chininha, né? As pessoas não sabiam muito o meu nome, não, porque era um nome pouco se usado, né? Quando os pais dão nome aos filhos. O nome Jonas até eu achava um pouco oculto, né? Porque é raro. E eu só lembro, pastor, que quando eu passava, quando as pessoas sabiam como era o meu nome, perguntava se era o Jonas da Baleia. E como eu não era uma pessoa cristã, não sabia o porquê, né? Aí fui procurar saber porquê, né? Aí me disseram que está escrito na Bíblia, né? Ah, eu não sabia não. Mas o Jonas, pastor, ele foi uma pessoa assim, teve seus momentos, a sua infância, na verdade, foi uma infância tranquila, graças a Deus. Os meus pais souberam cuidar de mim, mesmo com pouco, né? O meu pai, ele era pintor. A minha mãe, ela foi empregada doméstica há mais de 25 anos. E sempre cuidou de nós, nunca deixou faltar nada, né? Sempre, hoje eu posso dizer que sempre o Senhor nos abençoou, né? De poder não deixar faltar nada. E eu creio, pastor, que tudo é debaixo da promessa do Senhor, da permissão do Senhor, da vontade do Senhor. E se Ele me deu uma história para falar de eu poder estar aqui dando testemunho da minha infância, da minha adolescência, foi porque o Senhor preparou já esse momento. Essa live de estar aqui, né, representando o Ministério Aliança Eterna, que foi uma casa onde o Senhor fez com que os irmãos me convidassem para poder estar aqui, né, na presença do Senhor. E a minha adolescência, pastor, ela foi uma adolescência tranquila, né, mas quando eu entrei em depressão, no momento pessoal, eu entrei em depressão, foi quando eu comecei a se envolver com a bebida, né? Comecei a se envolver com as drogas. Então, esse momento da adolescência, por causa da depressão, eu comecei a usar algumas coisas do mundo, como bebida e droga. Então, assim, antes de entrar nessa depressão, eu não tinha problema com bebida. Eu fazia, né, o pagode, né? Saía para alguns lugares, mas eu não bebia, entendeu? Não usava nenhum tipo de droga. Então, assim, a minha adolescência, ela foi um pouco conturbada. Quando eu comecei a conhecer o mundo, quando eu comecei a sair, né, a fazer os shows na época, né, que tocava com o Júlio César, que tocava com o Léo, com o Gucci. Então, naquele momento, eu comecei a descobrir as coisas do mundo, como eram aquelas pessoas do mundo, o que elas faziam para se sentir alegre, feliz, né? Usando essas drogas lícitas, né? Que o mundo vem sempre apresentando. Então, ali eu comecei a ter uma adolescência conturbada. Ali eu comecei a não ter a paz de espírito. Eu não tinha essa paz de espírito. Então, eu comecei a virar um filho rebelde de casa. Não digo de poder chegar a violentar meus pais, mas sim de desrespeitar eles, de fazer coisas que um filho não tinha que fazer, né? Então, eu comecei a ser uma pessoa complicada dentro de casa por causa das drogas, minha mente foi mudando, fui começando a ficar uma pessoa irresponsável, né? Comecei a ser uma pessoa a não ter caráter, né? Tanto no meu lar quanto aqui no meu bairro, por causa das drogas, né? Então, graças a Deus, eu passei por um momento, pastor, eu pensei em tirar a minha vida. Eu vou dar esse testemunho aqui, mas eu não tinha dado ainda na igreja. Teve um momento que eu cheguei muito, mas muito depressivo em casa. Eu morava sozinho na parte de trás da minha casa, né?
E nisso eu estava chorando muito, porque eu fazia as coisas no mundo e sempre faltava algo, sempre sentia uma tristeza no coração. Então eu comecei a achar que a vida para mim não teria mais sentido, não compensaria viver mais, porque essa dor nunca passava, nunca passava, e eu falava, vou tirar minha vida. Então eu fui me deitar, peguei uma faca, né, botei debaixo do travesseiro. Então eu começava a chorar com aquela faca debaixo do travesseiro, eu só ficava pensando em tirar a minha vida, tirar a minha vida, tirar a minha vida, achando que aquilo ali ia resolver os meus problemas. E nisso, pastor, aconteceu algo assim muito assim, que eu nunca tinha visto, né? Houve uma situação que eu não sei como explicar, mas eu vou falar. Talvez alguns irmãos que tenham mais experiência, né, nesse lado de principados e potestades, né, de espíritos, né, que quer sempre tirar a vida das pessoas. No meu quarto, assim, começava a passar uns vultos de sombras escuras, né, passando assim por todos os lados do quarto, me rodeando, e eu chorava mais ainda, né? Aí eu comecei a ficar com medo naquele momento, e comecei a chorar, e não entendia o que estava acontecendo, e nisso eu comecei a ter mais coragem. Não, eu vou tirar minha vida, eu vou enfiar a faca no meu peito, e porque isso não vai parar. E quanto mais eu tinha essa vontade, mais sentia o meu quarto com um peso maior, né? Uma angústia, uma tristeza, como se nada pudesse se resolver. E nisso, pastor, o tempo foi passando, eu sempre querendo tirar minha vida. E nisso, de repente, veio uma luz, eu estava de olho fechado, né? Eu achei até engraçado, mas para mim foi uma resposta do Senhor, né? Que Deus age nos momentos mais simples, né? E nisso o dia foi chegando, né? E no meu quarto tem uma janela, ela não tem nada tampando, né? E nisso, quando foi amanhecendo, a luz veio vindo, né? O sol veio aparecendo. E nisso, quando o sol veio aparecendo, aquelas cargas negativas, né? Aqueles espíritos imundos começaram a desaparecer um por um. E eu, sem entender nada, quando abri os olhos, já era um novo dia. O que eu entendi com isso, pastor? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, naquele momento ali, foi um momento, para mim, aquele momento foi muito estranho, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Então, quando aconteceu esse momento, essa fase, esse dia chegou, a minha vida começou a ficar um pouco diferente. Eu comecei a sentir uma força eu senti, na verdade, uma vontade de fazer aquilo que eu fazia antes, né? De querer tocar o pagode, de querer sair, de querer beber. Acontecia alguns momentos de chegar aí, mas não tinha aquela vontade, não tinha aquele ânimo. Então, né, de repente, a igreja ela veio para perto ali da minha casa, que se instalou ali no Rogério Mitz, né? Então a igreja ela foi ali. E olha que isso aconteceu, pastor, mais ou menos foi em 2 meses. Esse fato que eu vou contar agora. A igreja foi ali para o Rogério Mix, né? E tem a minha casa, tem 2 casas, depois vem a igreja, né? Então sempre quando tinha os louvores ali, né? O Ministério Louvor Cristo tocava, o som chegava até lá em casa. Só que o som não chegava tão alto, chegava um som suave. E eu conseguia ouvir os louvores. E sempre quando tocava os louvores, eu ficava no quarto deitado, né? Ouvindo os louvores, né? Isso eu fui aprendendo os louvores. E o que acontecia? Eu sentia vontade. Nossa, que louvor bonito. Eu queria ir lá na igreja, né? Ouvir os louvores. Só que eu tinha aquela vergonha, né? Pô, eu sou um pecador, sou uma pessoa, né, ruim, sou uma pessoa má, né? Uma pessoa das trevas. Então não tinha vontade de ir lá. E nisso, eu ficava sempre sentado ali no banquinho da frente ali de casa ali, e sempre passava o irmão Júlio,
depois passava o João, perdão, depois passava o Senhor, e nisso o Júlio me fez o convite, falou, não, Júlio, na igreja lá, né, fazer uma visita e tal. Eu falei, não vou não, Júlio, vou não, eu não sirvo para isso não. Aí o dia foi se passando, aí um dia passou o irmão Júlio, né, e passou o irmão João, Diago João. Vamos lá, João, vamos lá. E João já é uma pessoa mais, né, ele já é uma pessoa mais, vou dizer atrevida, mas no sentido amoroso. Ele já é, vamos lá, pegou na minha mão, vamos lá, pá, Jesus quer falar com você e tal. Aí eu falei, não, vou não, vou não. Falei, bem, até brinquei com ele, falei, pô, João, não vou não, porque senão eu vou atormentar as irmãzinhas da igreja. Misericórdia. Aí ele, não, vou lá, rapaz, não vou. Aí eu não fui, não. Aí teve um dia, não sei se o senhor se lembra, passou você, o João e o irmão Júlio, vão lá, João, na igreja lá. Aí nesse dia foi o dia que eu pensei em ir. Eu até cheguei a ir, pastor. Eu fui um pouco tarde, né? Vocês chegaram cedo. Quando era umas 8h30, assim, o louvor estava tocando e tal. E nisso, naquele momento ali, pastor, do louvor, eu senti o meu coração arder. E olha, se você for pensar esse momento, igual eu falei que entre 2 meses, tudo aconteceu. Nesse momento, pastor, eu já estava tendo uma aproximação, uma conversa com Jesus, já estava tendo, né, como é que eu vou dizer? Já estava começando a querer conhecer Ele, mesmo sem ver, sem poder tocar, sem poder sentir, mas sem eu perceber da sua existência, porque existe, né, um momento da pessoa que não crê que Jesus existe, que isso que a Bíblia é só uma história, né? Então ali eu já estava andando com ele, mas sem perceber, né? Ele já estava usando os irmãos para poder me convidar. Foi 3 vezes, se eu não me engano, eu sentava lá atrás. Você sabe que quem é uma pessoa visitante, senta lá atrás, mas a igreja sempre fala assim, não, você pode sentar ali na frente, mas tinha aquele receio, pastor, o famoso, né? O famoso aquele medo do pastor chegar e apontar para a pessoa e ter aquele medo daquele demônio, né? A pessoa começar... Tem isso, tem esse testemunho da pessoa achar que vai ser endemoniada ali. Aquelas coisas de igreja que eu não sabia, né? Então tinha esse medo de sentar na frente. E nisso, quando eu ia, pastor, os louvores, ele me machucava, num sentido assim... também amoroso, não me machucava, mas ele já estava me lapidando. Ele já estava me curando, tirando isso. Ele estava me tirando toda aquela aflição de querer tirar a minha vida, de achar que não tem alegria mais, né? Por causa de uma depressão, né, que eu estava tendo. Então isso já foi tratando tal. E nisso, quando o louvor me fazia querer chorar, né? Aquele ego do homem, né? Não vou chorar aqui, eu sou homem, né? Eu não vou chorar. Então eu pegava e descia as escadas. Eu descia as escadas na hora do louvor. Eu descia as escadas assim, ia embora para ninguém me ver chorando ali na igreja. Isso aconteceu 2 vezes, né? Eu fui de novo, né, na igreja. Mas quando isso aconteceu, pastor, eu fiquei acho que 2 semanas assim na igreja. Aí depois eu queria ouvir de novo os louvores, tomava coragem e ia lá na igreja. Aí quando eu ia lá na igreja, quando tocava os louvores, pastor, o coração começava a querer doer, a querer chorar, eu descia a escada e não, eu fui embora. Sempre tinha esse medo de ver as pessoas me ver chorando. Jonas, Jonas, oi? o verdadeiro fujão. Jonas, profeta Jonas, fujão. Fugia, pastor. Mas aconteceu um momento, pastor, teve uma campanha. Eu fui nessa campanha. Eu conheço o pastor, ele é o Gleidson, ele é o irmão do Didi, né? E nisso ele estava lá nesse dia e teve uma campanha, a igreja estava cheia, os louvores estavam, né, lindos, aquele dia estava maravilhoso. Eu não me lembro da campanha, mas a igreja estava muito cheia. Talvez eu acho que seria uma festividade das irmãs ou dos jovens, mas eu acho que era das irmãs ou o aniversário da igreja. E nisso, pastor, o louvor estava tocando, eu estava com o coração doendo de novo, aperto no peito, querendo chorar, né, querendo ir embora. Eu falei, pô, não quero ir embora, aqui tá tão bom. Aí nisso, pastor, o irmão Cleiton estava lá na frente, né?
E eu botei a mão no rosto assim, querendo tapar o rosto para ninguém me ver chorando, né? Aí eu abri uma gretinha do olho, assim, ó. Aí eu vi o irmão Gleidson lá. O irmão Gleidson, ele é um amigo meu desde a infância, dos Aramarques. Ele sempre foi crente, pastor, sempre foi crente. Sempre usava calça. A gente tinha que usar uniforme. Naquela época ele usava camisa, mas ele usava calça. Ele não usava bermuda. E naquele dia eu falei, caramba, ele está até hoje crente ainda, até hoje aqui com o Senhor. Aí eu falei com o Senhor. Pela primeira vez eu falei com Jesus, né? Eu falei, Senhor, se ele vir aqui me abraçar, eu te aceito. Aí eu tapei o rosto assim, né? Aí quando deu 1 minuto, pastor, ele veio e me abraçou. Aí eu olhei assim pra ele, assim. Aí eu não aguentei, pastor. Aí eu chorei. Abracei ele. A gente chorou, aquele choro. Aquele dia, pastor, eu fui lavado. Aquele dia eu fui transformado. Glória a Deus. Aquele dia, aqueles meus momentos foi tudo embora. E foi assim, foi maravilhoso aquele dia. Foi uma libertação, uma salvação. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, pastor. E naquele dia ali, foi tudo embora. Aquele dia eu tive coragem, chegava no culto cedo, sentava lá na frente, né? Ouvi os louvores. E nesse dia eu tomei a atitude de aceitar ele, porque eu falei, se ele vir me abraçar, eu te aceito. E nesse dia, uma tardezinha, o resgatando que estava ensaiando. Aí eu fui lá ver o ensaio deles, né? Aí tava o João, o Guti, né? Tava até o Kleber nesse dia, né? Que não tá mais conosco. Eles estavam ensaiando. Aí cheguei no ensaio de surpresa, aí o irmão João, ele me chamou, pode entra aqui, gente. Vem que a gente ensaia aqui. Aí eu sentei, vi eles ensaiando. O irmão Silvinho também estava nesse dia. Aí eu peguei e tava ali ouvindo eles ensaiar. E eles, quando terminaram o ensaio, eles iam fazer uma oração. Jonas, vem cá pra gente orar pela tua vida. Aí o Silvinho chegou, Jonas, você não quer aceitar Jesus, não? Aí eu falei para ele, Silvinho, eu nunca neguei Jesus, né? Então, aquele dia, aí ele perguntou, você aceita? Não, eu aceito Jesus. Eu aceitei Jesus, ele foi naquela tarde. Mas não foi num dia de culto, né? Quem quer aceitar Jesus, levanta a tua mão. Vem aqui à frente, não foi nesse dia, não. Foi numa tardezinha, né? Não sei se foi no sábado ou no domingo. Aí eu aceitei Jesus aquele dia. E com o tempo eu comecei a ir na igreja ali no Rogério, fui indo, né? Aí você descobriu, né, que eu tinha aceitado Jesus, né? E comecei a fazer o passo a passo, né? Tive que frequentar a igreja, a escola bíblica, fiz o discipulado com o Silvinho, ele me deu o discipulado, né? De poder se batizar, se eu aceitaria, né? As condições da igreja, a doutrina da igreja, né? Aí com o tempo eu fui lendo, estudando, e eu tomei a decisão, né, pastor, de aceitar a disciplina da igreja, né? De poder fazer parte do ministério Aliança Eterna. Aí nesse dia para lá, eu já minha história mudou, conheci um novo mundo, um novo ambiente, né? Conheci o lado cristão, o lado da religião, né, de como é ser um cristão na casa do Senhor, né, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Então, nesse dia para cá, pastor, hoje eu estou aqui, graças a Deus, usando esse instrumento aqui para poder louvar o Senhor. E o que eu tenho a agradecer ao Ministério Aliança Eterna é dizer que Deus está nessa obra, a igreja, ela sai de um ponto, vai para o outro, mas sempre levando a mensagem de Deus. E graças a Deus eu estou, assim, muito feliz, não tanto quanto o Senhor, de nós termos o tempo próprio, né? A igreja vai voltar para a Andorinha, né? E nós vamos estar ali falando de Deus, falando do Senhor Jesus, e fazendo essa obra enquanto Jesus não voltar, né? Nós vamos estar
levando a palavra do Senhor. Então é isso, pastor. Meu testemunho é esse. Glória. Quero somente agradecer a todos os irmãos, né, que oram pela minha vida, pela minha família, né? Calma E aí, pai, não é acabou isso. não. Você tá querendo ir rápido? Calma. Oi? Na verdade, Jonas, Oi. na verdade, a gente observa, né, que a Bíblia ela não falha, né? A Bíblia é inerrante, é infalível. A Bíblia diz que o nosso adversário ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar, né? E eu creio muito, Jonas, que todas as coisas são conduzidas por Deus. E o fato de sairmos de um lugar e para o outro, né? Tudo isso foi conduzido pelo próprio Deus, porque pessoas foram alcançadas, assim como você, outras pessoas que também moram nessa região, tanto também depois com a nossa ida para lá para o Rogério Patão e aqui em Santa Luísa, e agora com endereço fixo, né? O nosso templo próprio. Mas eu creio, Jonas, que Deus ele conduz todas as coisas. O adversário, sabendo, né, dessa obra que Deus tem na sua vida, ele procurou por todos os meios dar cabo à sua vida, né? Mas o Senhor te guardou. Esse testemunho que você conta, ali no seu quarto, ali com aquela faca debaixo do travesseiro, a Bíblia diz que ele vem para roubar. Roubar o quê? A nossa alegria, a nossa paz. Matar os nossos sonhos, nossos projetos, né? Destruir famílias, destruir projetos, destruir jovens. E é o que a gente tem observado, que o adversário tem conseguido fazer com muitos jovens. Mas eu creio no poder, na transformação de Jesus Cristo. Ele veio para desfazer as obras do nosso adversário. A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade nos liberta, né? Se Jesus Cristo se pôs o Filho de nos libertar, verdadeiramente seremos livres, né? E foi justamente assim que aconteceu. Deus foi trabalhando, você foi ouvindo os louvores, e a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O fato de você estar ouvindo ali os louvores, aquele coração de pedra já estava sendo quebrado para ser dado lugar a um coração de carne, né? E ali os instrumentos do Senhor foram trabalhando, porque a glória é de Deus, né? Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, tanto aquelas pessoas que estavam louvando e o som estava indo até a tua casa, tanto aqueles irmãos que passavam, te convidavam, tanto aqueles irmãos que te discipulavam, tanto aqueles irmãos que estavam ali te orientando através de aconselhamentos, todos esses, né, foram instrumentos do Senhor. Mas quem de fato deu crescimento na sua vida foi o Senhor. Então hoje você está aí porque Deus, ele tem uma obra, né, a realizar na sua vida, o ministério. Você está aí com esse cavaquinho que você vai cantar daqui a pouco, tocando, e para a glória do nome do Senhor. Então a gente fica assim maravilhado, Jonas, por trabalhar de Deus. Se, Jonas, o objetivo da igreja ter saído da rua Deputado Clério Vieira Falcão para a Avenida Leitão da Silva, para que uma pessoa fosse salva, eu creio que Deus ele move coisas, estruturas, organizações para que uma pessoa seja resgatada, né? A gente não pode limitar o poder de Deus, não. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. E assim é o Espírito Santo. Ele sopra, ele faz, ele age. E ele quis agir na sua vida, né? Você é uma pessoa que, pelo que você estava contando, não tem tradição evangélica, né? Mas Jesus Cristo foi lá. Eu quero você, Jonas, né? Jesus Cristo foi lá, te arrancou, te chamou, né? Te nomeou, te preparou. E hoje você está aí louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, seu testemunho é um testemunho lindo, né? Daquilo que Jesus Cristo realiza, assim como os demais irmãos que passaram dando testemunho daquilo que Jesus Cristo realizou, né? E hoje você está aí, um instrumentista na casa do Senhor, um obreiro na casa do Senhor, está com esse cavaquinho nas mãos, antes para louvar as obras do adversário, hoje para louvar o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre, não é verdade? Pastor? Pode falar.
Ali naquele quarto ali, pastor, quem ficava ali era a minha avó. E quando eu chegava do pagode tarde, 2, 3 da manhã, ela estava ajoelhada. Ela orava ali naquele quarto ali. E nesse dia, ela é muito de viajar para São Paulo, né? Então eu creio que ali, as orações dela ali, o Senhor sempre a visitava. Eu creio que naquele momento ali, o Senhor foi ali, através das orações dela também. Me ajudou muito, graças a Deus. Devo muito, pastor, à minha avó, né? Que dali de casa ali, seria até injusto eu não citar o nome dela, Maria de Olinto Stoffel. Ela era a única pessoa que conhecia o Senhor ali. Ela era a única pessoa, né, da igreja Tá Maranata. certo. Tanto que quando eu era muito Ah, eu não novo, sabia que. ela sempre. Eu não sabia que você tinha tradição, a sua avó, né, já serviu ao Senhor. Continua falando. Sim, dali de casa ela era a única que orava por nós, né? Então, louvo muito a Deus pela vida dela. E logo ela vai estar voltando para cá, né? Que eu quero muito que ela volte para cá, né? E assim, ela foi uma pessoa que orava e eu não entendia por quê. Chegava de madrugada, ela estava orando 2, 3 da manhã, né? Sempre ali forte, forte orando pela nossa família, entendeu? Mas é isso, pastor. Glória a Deus. Jonas, antes de Oi. você, Senhor, qual a mensagem que você deixaria para uma pessoa que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Salvador? O que você tem a dizer com a sua história de vida, com a sua transformação que Jesus Cristo realizou na sua vida? O que você pode transmitir para essa pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador? Fala aí. Bom, pastor, eu vou até colocar mais algumas coisas aqui. Eu, quando aceitei Jesus, algo me dizia que eu tinha que ler somente o Novo Testamento, né? Só o Novo Testamento. Eu não, os irmãos até brincam mesmo, que eu só leio o Novo Testamento. E eu não entendia por quê, né? Eu creio que era algo para mim saber quem é Jesus. Porque ali eu conheço toda a história de Jesus, né? Só ouço falar, nunca vi, né? Se eu quero conhecer alguém a quem eu vou servir, eu creio que seja a Espírito Santo de Deus que pedia para eu poder ler todo o Novo Testamento, né? Os 4 evangelhos. Então, assim, a mensagem que eu deixo para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Que querem conhecer, mas por algum motivo não têm interesse, leia o Novo Testamento, procure saber quem é Jesus, o que ele fez por cada um de nós, mesmo nós não estarmos, né, chegados a este mundo. Leia, conheça a história de Jesus, o que ele fez, esse grande amor por nós, que até hoje ele tem uma promessa em nossas vidas de nos dar a vida eterna. E eu quero deixar aqui, pastor, uma palavra que eu amo muito, que fica no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1. João 13, versículo 1, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Ou seja, até hoje ele nos ama. Até hoje o Senhor Jesus nos ama. Eu sou uma pessoa que ele me amou. Na verdade, Jesus me aceitou. Não é eu aceitar Jesus, mas ele me aceitou. Então, assim, o que eu tenho a dizer para as pessoas de poder entregar a sua vida ao Senhor? Se quem está vendo, né, ou quem vai ver futuramente no YouTube essa live, vai ver que o meu testemunho era uma pessoa sem paz de espírito, uma pessoa que andava na escuridão,
né? Uma pessoa que andava triste, uma pessoa que estava achando que sua vida não tinha sentido. Então, quando eu aceitei Jesus, uma nova história Deus me deu. Então, ou seja, é uma alegria muito grande de estar com Jesus. Tem gente que fala, nossa, quando eu entrei para a igreja, uma aflição, só tristeza. Mas Jesus nos disse que neste mundo nós teríamos aflição. E ele fala ainda para nós termos bom ânimo, que ele venceu o mundo. Ou seja, essas coisas que acontecem, elas têm que acontecer. E para fortalecer a nossa fé, né? Para poder nos dar força para caminhar, para nos dar raiz, né? Se bater algum vento forte, né? Se acontecer algo na tua vida que você possa desistir, tem que ter base. Você tem que buscar o Senhor quando chegar esse momento de dificuldade. A aflição ela tem que existir no sentido de você ter fé, de exercer tua fé, aumentar a tua fé, crer que Jesus vai vir, vai te dar a vitória, vai te dar a coroa da vida. Então, assim, o que eu falo para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus? Aceita Jesus. Não digo que você vai ter uma vida alegre para sempre. Deus vai te ensinar a caminhar, vai te ensinar a lutar pelos seus sonhos, trabalhar, né, conquistar, ter caráter, ser uma pessoa livre. Pastor, eu era uma pessoa, pastor, que estava dando barrandurinhas de uma forma que eu não estava conseguindo enxergar. A droga, a cocaína estava atrapalhando, trazendo vergonha no meu lar. As pessoas viam isso e elas não comentavam, né, assim, sem saber o que dizer, mas eu só fui enxergar aquele chininha, na verdade, depois que Jesus me transformou. Depois que eu aceitei Jesus, depois que eu tive essa mudança de vida, as pessoas me olham com um olhar diferente. Ver que, caramba, olha só o que Jesus fez. Até achavam que eu não ia ficar por muito tempo, né? Mas a minha história com Jesus foi muito forte, né? Então, ele me deu uma prova viva, tanto que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, que eu não contei ainda, né, pastor? Eu tive eu tive dois pedidos ao Senhor, né? Que se o irmão me abraçasse, eu aceitaria. E se o Espírito Santo de Deus me visitasse, eu não ia deixar a casa do Senhor, mesmo passando por qualquer tipo de aflição. Eu não ia deixar, né? Então, se der tempo, eu até conto, quando eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Mas sim, você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus, vale a pena. Vale a pena, Deus vai transformar a tua vida. Você vai ser uma pessoa vencedora, você vai lutar pelos seus objetivos. Ele vai te dar, como é que eu vou dizer? Ele vai te orientar a ter as coisas, aquilo que você precisa. Não o que você quer, porque quando a gente quer alguma coisa, talvez essas coisas que a gente quer para nós, pode fazer a gente se afastar do Senhor. Então, quando Deus ele realiza os nossos sonhos, ele sabe realizar. Ele sabe colocar aquilo que realmente a gente precisa. Né? Talvez uma pessoa quer uma coisa e o Senhor vê que não precisa disso. Você não precisa disso para ser feliz. Aí assim, então, ter Jesus no coração, ter Jesus na tua vida, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então você, que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. E tudo, mas tudo mesmo ele vai fazer. Amém? É isso que eu deixo para os irmãos. Então vamos pro louvor. Vamos pro louvor agora. Eu fiz até um repertório aqui, pastor, mas não vai dar tempo, não. Essa live vai acabar durando até 1 hora. Eu vou cantar um hino aqui. É bem conhecido. Deus enviou teu filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz morrer pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está, porque ele vive
crer no amor, porque vive. Temor não é, mas eu pensei que as nossas vidas, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive e reina. Glória a Deus. Amém. Jonas, foi muito bom ouvir o seu testemunho e dizer para todos: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz Amém. que o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Receba a Cristo como teu Salvador e se permita nesse momento, que o Senhor venha, permita que o Senhor venha entrar no seu coração, na sua vida, na sua casa, e venha mudar as estruturas, né? Assim como Deus fez na vida dos homens, mudou a estrutura, eu creio que o Senhor também quer fazer isso na sua vida. A gente só precisa abrir o coração. O Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, ele entrará, ceará com você e você com ele, para a glória do nome do Senhor, né? Não é verdade, Jonas? É verdade. E o batismo com o Espírito Santo? Pastor, foi assim, eu era pessoa que não era de orar. Como é que eu vou dizer? Realmente é tudo no tempo de Deus. Eu não era pessoa de jejuar. Aí eu comecei, eu tinha que praticar isso. Na verdade, algo me incomodava, né? Mas eu creio que era o Espírito Santo de Deus. Algo me incomodava de poder ir orar, de poder jejuar, mas eu não tinha vontade. A minha fé, pastor, era muito, muito fraca de acreditar que jejum e oração ia resolver algum problema na minha vida. Mas, na verdade, o jejum e oração, no meu modo de ver, é uma blindagem que o Senhor nos dá. E a gente não receber nenhuma seta, né? E Ele nos proteger. O jejum e oração é uma proteção que Deus nos dá neste mundo. Porque o mundo já é do maligno. A gente vive num lugar onde já é do maligno. A gente convive com todo tipo de pessoas que tem um comportamento diferente, né? Que ainda não conhece o Senhor. Então, para a gente não entrar num ritmo, né? Não andar com o mundo, a gente tem que andar na contramão, né, pastor? Andar na contramão. Então, isso, o jejum e oração, eu creio que ele faz isso. Ele não, nem tudo nos convém, entendeu? Né? As coisas estão aí, mas nem tudo nos convém a fazer. Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele cada vez vai nos abraçando, nos dando mais força para poder se blindar e rejeitar essas coisas. E isso, tinha um grupo de irmãs que orava às 5 da tarde, lá no Rogério, lá naquelas salinhas que tem lá do lado lá. E a irmã Jeane, a irmã Giza, a Érica, tava, né? A irmã Fabiola aqui, né? Deixa eu ver mais quem. Eu acho que até o Alisson na época também estava indo. A gente estava orando às 5 da tarde. Então a gente fazia uma hora de oração. E eu falava, irmãs, eu quero orar em favor do batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E a gente começou a orar. Acho que a gente orou 2 meses, pastor. E isso foi assim, me desanimando. Já começava a bater aquela dúvida, né? E minha mãe queria ir para São Paulo. Aí eu falei, eu vou para São Paulo. Fui para São Paulo, fiquei uns 32 dias lá, né? Aí voltei. E quando eu voltei, as irmãs estavam orando ainda, né? E me convidaram de novo. Até a irmã Giz me convidou de novo para orar. Eu falei, vou lá orar. E não estava muito animado. Olha só, pastor, cheguei lá para orar, dobrei os meus joelhos e não falei nada. Não falei nada. Não abri minha boca para nada. Eu fiquei 1 hora, pastor. 1 hora sem falar nada.
Só ficava ouvindo os irmãos orando, orando, orando. E estava assim, sem, quase murmurando para o Senhor, né? Pô, vou orar de novo e nada acontece. Mas nesse dia, pastor, foi o dia. Esse dia foi o dia. Né? Aí as irmãs oraram e tal, e acabou a oração, mas a irmã Érica continuou orando. E de repente a Érica começou a falar em línguas estranhas. E quando ela... Só ficou eu e ela ajoelhada, e os irmãos estavam em pé. E a irmã Érica começou a falar em línguas estranhas, línguas estranhas. E quanto mais ela falava, mais o meu peito ardia novamente. Ardia, eu querendo chorar. E comecei a perguntar, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Porque eu querendo falar, querendo ser batizado, aí o Érica levanta e começa a dar lugar ao Senhor. E nisso eu levanto, né, chorando, só chorava, parece que eu até sou um chorão. E nisso ela veio de encontro a mim assim, botou, Jonas, você quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Aí eu começava a chorar mais ainda. Ela falou assim, eu vi uma bola de fogo assim, ó, descendo na sua cabeça. Aí ela falou assim, só dá glória a Deus, só dá glória a Deus e aleluia. A gente vai interceder, a gente vai orar. E nisso a Aurea começou a orar, e eu chorava, dando glória a Deus e aleluia. De repente, pastor, eu comecei a falar. Comecei a falar em línguas. E de repente eu senti o meu corpo pesado, pastor. E eu fui ao chão, e elas estavam orando, e eu falava em línguas. Só que o interessante, pastor, até comentei com os irmãos naquele dia, eu falava, né, glória a Deus, aleluia, né? Falava, meu Deus, aleluia. Só que eu entendia o que eu falava. Mas quando saiu o áudio assim, saía as línguas que eu não entendia, era uma mistura de palavras, né? Mas eu entendia o que eu estava falando. Não sei não sei se você vai entender, né? Eu entendi o que eu falava, mas quando o áudio saía dos meus lábios, eu não entendia o que era. Mas eu entendia o que eu estava falando. Tanto que eu falei, glória a Deus, Érica, quando eu chamei o nome dela, eu comecei a rir, a irmã Gisele até tomou um susto, né? Até comentou. Eu ria de tanta alegria e não entendi. Nesse dia, pastor, eu fui batizado. Foi um dia maravilhoso. Amém. Graças a Deus, né, Jonas? História fantástica. Como Jesus pega o homem, como diz a Bíblia, lá do monturo e coloca para se assentar entre os príncipes, né? Você é um príncipe de Deus, é um servo do Senhor, é alguém que o Senhor chamou, lavou e remiu pelo precioso sangue de Jesus, e agora está aqui testemunhando, fortalecendo a fé dos irmãos, encorajando aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, para não perder a esperança, e também trazendo uma palavra para aqueles que ainda não receberam a Cristo como Salvador, né? Ainda há esperança. A gente sabe que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Quem tem essa esperança santifica-se a cada dia, né? Como a Bíblia diz, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? A qualquer momento Jesus vai voltar. E quem ainda não está preparado, este é o momento. Você que está ouvindo, você que ainda não teve encontro com o Senhor, é o momento de você não perder tempo. Então, aqueles que já servem o Senhor, é o momento de estreitar a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor, né? E a gente fica maravilhado. Jonas, foi muito bom ouvir a sua história. Que Deus possa abençoar. Eu sei que vocês agora vão ensaiar, eu Resgatando Vida. Que Deus possa abençoar este ensaio. Que vocês possam louvar para glorificar o nome do Senhor. Quer agradecer? Quer falar com alguém? Eu vi que o arquiteto descalço aí mandou um grande abraço para você. Não sei quem é, não. Pastor, eu nem vi os comentários aqui, mas depois eu vejo. Eu só tenho a agradecer, pastor, o Ministério Aliança Eterna, né? A todos, pastor. A todos os líderes, né? Os pastores, né? Os presbíteros, os diáconos, né? São pessoas que intercedem pela igreja.
E graças a Deus, cada membro que está aqui até hoje, né? Tá essa crise aí, essa pandemia, né, acontecendo. Mas graças aos irmãos que intercedem pelos membros, né, pelas ovelhas, estamos aqui, pastor. E nós queremos que isso passe logo, né? E que nós possamos estar reunidos novamente, né? Fazendo o que é mais prazeroso para nós, que é estar na casa de Deus, louvando o Senhor, encontrando os irmãos, matando a saudade, e trabalhando na obra, ativar os ministérios, né? Continuar fazendo o ID, né? Porque nessa igreja, pastor, Deus ele está operando. Então, a igreja aqui na Terra, ela passa por momentos delicados, mas nós não podemos desanimar, entendeu? Tem os seus altos, né? Tem algumas coisas que acontecem, os altos e baixos, mas nós, como corpo de Cristo aqui na Terra, nós precisamos dar continuidade a essa obra, né? E levar a mensagem do Senhor. Então, assim, agradeço a todos os irmãos, agradeço ao pastor, agradeço ao irmão Júlio, ao diácono João, foram pessoas que sempre passaram ali, me fizeram o convite de poder estar aí na casa do Senhor. Tenho só a agradecer esses homens de Deus, mulheres de Deus também aqui, e é isso, pastor. E eu estar aqui ajudando a igreja, o que der e vier, e é isso. Em nome de Jesus. Verdade, Jonas. Deus abençoe. Tem até aqui, ó, esse é meu garoto, torço muito por você. Abraço, Juliano. Juliano mandando abraço. Um abraço para você também, Juliano. Amém. Um abraço a todos aí. A Lainara, a irmã Joelma, tá aparecendo aqui. O Juliano, a Lainara são amigos assim, mais próximos. Eu tive que se afastar um pouco, tive que me policiar um pouquinho dos irmãos, mas sempre que eu posso, pastor, eu visito eles, levo uma mensagem, brinco lá com eles, converso. Eu não posso dar as costas assim para eles de repente, mas assim, agradeço a todos pelo carinho, né? Deus me ensinou, pastor, a como me comportar como cristão, né? A como agir das formas simples, humildes. E cada dia mais, pastor, ele vai me preparando, né? Para ser uma pessoa de poder levar a mensagem. Verdade. Na verdade, ser cristão não é ser antipático, né? É saber entrar e sair em qualquer contexto sem perder os princípios, né? E isso a gente pode ser em qualquer lugar, em qualquer comunidade, com qualquer pessoa, né? A gente precisa manter essa simpatia, né? Porque Jesus era alguém que atraía, a gente precisa ser alguém que atrai também, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, Jonas, seu ministério, tá? Toda a sua família, e que você tenha uma excelente noite, que todos nós tenhamos uma excelente noite, amém? Amém, que o grande pastor. amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e inefável consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a preciosa volta do Senhor. Digamos todos? Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.